Vamos agora voltar aqui a tentar o nosso contacto com o Wellington Calazans e o Issao Agostinho. A começar aqui pelo Wellington. Wellington, boa noite, bem-vindo à Hora 10 e espero que desta vez tenhamos a comunicação limpa e tranquila para os nossos telespectadores. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Dorival Aleixo. O Issao deve voltar a qualquer momento. Combinamos de sair para voltar aqui. E é um prazer estar aqui, a você assistindo. Hora 10. É sempre bom estar aqui para poder conversarmos sobre a política internacional. Obrigado, Wellington, por mais uma presença. Estão avançados os assuntos para análise hoje, Wellington, e é seguramente para a Turquia que nós vamos começar e vamos olhar seguramente para este anúncio, pois a Turquia poderá iniciar o fim iminente das operações militares no norte do Iraque e também da Síria. O anúncio foi feito já pelo presidente Recep Tayyip Erdogan. Exatamente, algo que nós já havíamos antecipado aqui no Hora 10, né? E felizmente está acontecendo, é diálogo, é fim de guerra e temos que celebrar esse tipo de movimento do xadrez da geopolítica. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou, sim, o fim iminente da operação militar contra o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, chamado de PKK, né? No norte do Iraque e da Síria, informando que em breve completarão o bloqueio da zona de operações. Erdogan afirmou que a ofensiva causou danos significativos ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, considerado terrorista pela Turquia, e que estão determinados a eliminar qualquer ameaça ao país nas fronteiras com Iraque e Síria. A operação, que em português foi traduzido para Garra Fechada, foi iniciada em abril de 2022 para garantir a segurança na fronteira da Turquia com o norte do Iraque. Erdogan afirmou que a organização separatista foi incapacitada de atingir o território turco. Então, as forças turcas têm lutado contra este grupo, né, que a Turquia considera terrorista, e agora tem essa suspensão das atividades hostis, e isto decorre de uma mediação que foi encabeçada pelos iranianos, e também falávamos sobre aqui em edições anteriores aqui do Hora 10. É algo extremamente relevante na geopolítica regional. Ankara agora tem buscado estabelecer uma zona tampão ao longo de sua fronteira com o Iraque e a Síria, com o objetivo de realmente neutralizar novas ações, mas já começa a ter uma nova abordagem em relação à Síria e ao Iraque. Inclusive, Dorival, do ministro da Defesa turco, Yasser Güler, ele afirmou que a determinação do país em criar um corredor de segurança ao longo das fronteiras, garantindo a neutralização de todos os terroristas presentes na região, é uma prioridade do governo turco, e Erdogan prometeu completar o cinturão, mas a Turquia reforça aí um compromisso de segurança para todas as partes envolvidas, e também no Iraque, situação semelhante. E o que é mais importante, a Turquia passa a ter uma melhor relação tanto com o Iraque como também com a Síria. E desta maneira temos aqui uma composição geopolítica que certamente será tema das nossas análises, porque com a instabilidade provocada pelas ações de Israel contra o povo da Palestina, essa pacificação entre Turquia, Iraque, Síria e com a mediação dos iranianos, certamente vai tirar o sono de Benjamin Netanyahu e dos seus.
Vamos então olhar agora para a França. Wellington, o presidente francês Emmanuel Macron aceitou na tarde desta terça-feira a admissão do primeiro-ministro Gabriel Attal. Gabriel Attal e outros ministros vão ainda continuar, digamos, em funções, até as novas nomeações, mas com poderes limitados. Por que é que seria positivo, não é, que este período de transição não fosse muito demorado e quais são os eventuais riscos ao termos este período a ser um pouco demorado? Olha, Dorivaldo, a expressão aceitou a demissão, ela é interpretativa, né? Porque o presidente Macron aceitou a demissão de Gabriel Attal como primeiro-ministro e pediu a formação de um governo composto por forças republicanas. No entanto, ele fez isso para evitar algo pior, e aí nós vamos daqui a pouco aprofundar. O atual governo continuará em gestão até a formação do novo executivo e Macron espera que as forças republicanas trabalhem juntas para construir projetos em benefício do povo francês, propaganda, obviamente, mas sabemos que o que é aqui chamado de forças republicanas não há uma unidade e o resultado eleitoral reflete bastante isso. Então, são muitas pontas que não conseguem ser alinhavadas. São diversos nomes cogitados para liderar o novo governo, com Laurence Toubiana sendo rejeitada pelo partido França Insubmissa, né? E já aqui confirma o que eu falei sobre essa questão da impossibilidade de uma união, como foi pretendida pelo presidente francês. Então, as discussões ainda estão em andamento para decidir o nome desta Frente Popular do Macron para substituir o demissionário governante. Então, a líder, Marine Le Pen, enfrenta resistência por parte dos grupos parlamentares da nova Resistência Popular, que pediram aos grupos macronistas e de direita que impeçam a União Nacional de acessar posições importantes na Assembleia Nacional Francesa. Então fica a sensação de que o atual executivo evitou o agravamento da crise política, pois este pedido de demissão passa a ser, com este pedido de demissão, aliás, ele passa a ser demissionário, mas continua a tratar dos assuntos correntes até a nomeação de um novo governo. Desta maneira, terá poderes limitados e não pode ser derrubado por uma moção de censura, que inclusive era ventilada nos bastidores da política francesa. Está aí a grande questão que eu tentava chegar desde a abertura aqui do meu comentário sobre o tema. Ou seja, como existiam rumores de que uma moção de censura poderia ser apresentada, o governo se antecipou pedindo a demissão, Macron aceita e promove uma transição, não é, para evitar que essa moção de censura possa ser aplicada, o que daria muita força a Marine Le Pen, para que ela pudesse ocupar, através da barganha, obviamente, esses setores estratégicos dentro da Assembleia Francesa. Nós comentamos aqui no Hora 10 que Gabriel Attal havia apresentado a sua demissão no dia 7 de julho, na sequência do fiasco eleitoral das eleições legislativas antecipadas que foram propostas por Emmanuel Macron. Naquela oportunidade, Macron optou por mantê-lo em funções, mas agora acabou por aceitar o pedido de demissão. Isso aconteceu hoje mesmo, Dorivaldo. Wellington, os presidentes brasileiro e italiano defendem que o Mercosul e a União Europeia devem chegar, portanto, a um acordo o mais rápido possível. E eu perguntava-te mesmo, Wellington, se será possível isso ao considerarmos os receios levantados por alguns países europeus, como a França, por exemplo, ou se, digamos, os reticentes não acabam por fazer tanto peso assim? Dorivaldo, se há receio é por parte dos países do Mercosul, porque os presidentes do Brasil e da Itália se reuniram em Brasília para discutir a importância de um acordo comercial definitivo entre Mercosul e a União Europeia,
deveriam levar em consideração o que foi dito de maneira discreta por Lula, mas que é de grande relevância, porque Lula destacou o interesse do Brasil em concluir rapidamente um acordo equilibrado que beneficie ambas as regiões. Não é? O presidente italiano, por sua vez, considerou essencial chegar a uma decisão histórica que fortaleça a cooperação entre os dois blocos. As negociações para um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia têm enfrentado resistência de países europeus, é bem verdade, por causa das questões agrícolas, especialmente da França, como você colocou, mas é importante destacar aqui que as consequências das medidas como a taxa de carbono de maneira unilateral, que são impostas pela União Europeia, elas são danosas para o Brasil em especial, que é uma potência do agronegócio, né? Porque se nos termos atuais o acordo União Europeia-Mercosul for aprovado, será uma tragédia que deve ser evitada e não acelerada. Então, quando Lula falou que o acordo deve ser equilibrado e que beneficie ambas as regiões, certamente ele teve em mente os diversos alertas que recebeu de que a assinatura do acordo de livre comércio entre as partes é visto por muitos especialistas em geopolítica lá do Brasil e dos países da América do Sul como um golpe às soberanias dos países, porque até mesmo os direitos sociais e os projetos de desenvolvimento dos países estariam praticamente sob uma espécie de crivo europeu para que fossem operacionalizados. Nos termos definidos atualmente pelos europeus, eu considero uma espécie de neocolonização, Dorivaldo, porque é um acordo que favorece sem restrições os produtos e serviços de grandes empresas transnacionais europeias nos países do Mercosul, mas que impõe uma série de exigências para o sentido oposto. Então, a pressa dos europeus é justificada com a União Europeia em crise. No entanto, o Mercosul, que também está fragilizado, ficará ainda mais fragilizado se esse acordo for firmado nos termos atuais. Então, apenas como um dos exemplos, com a abertura para exportações do agronegócio, que eu mencionei há pouco, que é o motor econômico do Brasil, por exemplo, o Mercosul se vê, mais uma vez, destinado a ser exportador primário, enquanto as tarifas para bens industriais europeus são reduzidas, favorecendo a desindustrialização do Mercosul. Então, isso não é bom para uma das partes, e um acordo só é bom quando todos são favorecidos. Então, como o nome citado foi o do presidente brasileiro, eu digo que o governo brasileiro deve ignorar a pressa dada pelos europeus para evitar os prejuízos neste acordo ao bloco Mercosul. Então, é importante que também haja mais transparência nas negociações do acordo, porque muitos especialistas de diferentes áreas têm muita dificuldade de acesso para que as críticas fundamentadas possam ser parte de uma construção de algo justo e equilibrado. Então, os detalhes do texto ainda são de difícil acesso e isso faz com que essa transparência que é tão necessária para um acordo dessa grandeza seja algo que esteja sendo cobrado, inclusive, por alguns políticos da oposição em diversos países. Então, Dorivaldo, assim, pessoalmente, né, como sou da América do Sul, eu estou torcendo para que a assinatura do acordo seja adiada por muitos anos, até que todos sejam verdadeiramente contemplados.
Uma abordagem que vem mesmo a calhar, sendo o Wellington brasileiro e estando isso a morar na Itália. Muito obrigado aos dois por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Esta semana, pelo menos, voltaremos a ver-vos mais cedo, os três, assim, digamos, aqui na TPA Notícias. Contamos com vocês na madrugada de quinta-feira para analisarmos aqui as notas da atualidade na nossa programação especial, alusivas, digamos, ou alusiva ao aniversário, ou segundo aniversário deste canal. Será um prazer estar aqui celebrando o segundo ano da TPA e boa noite, continuação de bom trabalho para você, ao colega Sal, obrigado por hoje, e a você assistindo até a edição especial de aniversário do canal. Certo.